Galera, quando a gente fala em Dragon Ball, realmente a gente se empolga, né? De fato, porque é um desenho de muito sucesso e realmente muita gente que assiste Dragon Ball cresceu junto com esse grande clássico. Porém, vocês sabiam que Dragon Ball era para ter encerrado após a saga Cell? Não. Não sabiam? Exatamente, até nós fomos pegos de surpresa, porque esse era o desejo do próprio tio Akira. E afinal de contas, por que não encerrou na saga Cell? E por que chegou até onde chegou? É exatamente nesse vídeo nós vamos trazer para vocês as respostas. E claro, por um lado foi bom que não deram ouvido ao tio Akira. Por outro, talvez ele tivesse razão. E aí a gente vai explicar para vocês o porquê dessas duas opções. Então vamos dar um pulo lá para a gente entender por que o tio Akira queria encerrar Dragon Ball após a saga Cell. Vamos dar um pulo lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir aquele ritual padrão para você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação, deixa seu joinha, comentem e compartilhem nossos vídeos, porque estamos chegando a 1000 inscritos. Graças a vocês a gente vai fazer história. Vem com a gente vai crescer. Cara, a gente tem grande potencial, porque vocês estão acreditando na gente. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Dragon Ball. O assunto é Dragon Ball. Quem não gosta de falar sobre Dragon Ball? Porém, Toriyama queria encerrar a obra de Dragon Ball após a saga Cell, né? Confirmam editores. Até a gente foi pego de surpresa, para falar a verdade. De acordo com editores originais de Dragon Ball na Shonen Jump, a intenção do tio Akira era encerrar a história na saga Cell. Já ali, cara, era para ter encerrado, não era para ter seguido. Quem diria que após a saga Cell a gente não poderia mais, né, ver a evolução do Son Goku e sua turma? Porque tio Akira ansiava que isso acontecesse. Ele desejava de fato que isso acontecesse. Este era o rumor antigo sobre Dragon Ball, mas que nunca foi confirmado pelo próprio ator. Segundo o trio, de editores que trabalhavam lado a lado com o lendário tio Akira, eles confirmaram isso. Tá? O próprio Kazuhiko e Torishima e o Kondo e o Futakeda. Me perdoe se eu falei errado. Eles comentaram sobre isso. Eles passaram essa informação em um podcast lá no Japão. Então eles passaram essa informação que realmente poucos sabem, né? Com relação a esse desejo do tio Akira. Eles informaram que essa era a intenção do Toriyama, que quis, né, repetidamente expressar sua vontade de terminar o Dragon Ball após a saga Cell. Tudo isso foi divulgado em uma série Twist traduzida, ok? E a gente, né, como eu falei, foi pego de surpresa, porque realmente a Dragon Ball ainda está no seu ápice, ainda está lá no topo com relação ao sucesso. Cara, Dragon Ball se tornou uma marca. Dragon Ball de fato é uma marca grande, mundialmente conhecida. E assim, terminar do nada, sem explicação, como assim? Como assim? Essa era a pergunta dos próprios, né, editores que trabalhavam ali, né, lado a lado com o próprio tio Akira. Inicialmente, os editores, né, eles não deram muito ouvido ao seu clamor, exigindo que a série precisaria continuar de alguma forma. Aí gerou uma grande pressão em cima do próprio tio Akira, que através dessa pressão, o próprio criador, né, conseguiu ali elaborar mais uma saga de Dragon Ball, a saga Buu. Diante de muita pressão, diante de muito, né, especular aí que Dragon Ball não podia terminar. Claro, e com muitas reuniões com relação a isso. Aí o tio Akira, né, conseguiu aí elaborar mais uma saga Beerus, que de fato foi uma das melhores sagas já criadas do Dragon Ball, que foi a saga Buu. Obviamente, anos mais tarde, vimos também Dragon Ball continuar de outras maneiras, como a gente pode perceber, como a gente presenciou o próprio Dragon Ball GT, apesar de não ser canônico, né? O tio Akira não tem uma participação direta, mas a gente viu o Dragon Ball Super e mais recentemente o próprio Dragon Ball Daima, exatamente, que aí foi encabeçado pelo próprio tio Akira e teve ali, né,
a participação quase integral com relação ao próprio Dragon Ball Daima. Mas Dragon Ball Daima, ele dividiu muitas opiniões, foi um divisor de água. Porque os fãs raiz de Dragon Ball não aceitaram muito bem a ideia do Dragon Ball Daima. Até porque os caras voltou a ser criança, os caras começou, sabe, é como se retrocedesse, é como se começassem tudo novamente. Do meu ponto de vista, o Dragon Ball Daima é uma versão canônica do GT. Tá, vou ser bem sincero com você. Pra mim é basicamente isso. A gente viu agora, né, a evolução do Son Goku como o Super Saiyajin 4. Cara, hypou demais, hypou muito. E outra coisa que eu também não posso deixar de falar aqui e expressar é a minha opinião com relação a essa transformação. É uma transformação bonita, é uma transformação realmente muito bacana e que hypou, né? Porque, cara, finalmente se tornou canônico a versão Super Saiyajin 4. Mas ela não é tão bonita quanto a do Dragon Ball GT. A versão do Dragon Ball GT, eu acho ela muito mais séria, sombria e muito, mas muito amedrontadora. Porque, pra mim, ela emana, ok, a essência do Ozaru. Então, a transformação do Super Saiyajin do GT, na minha opinião, ela é muito melhor. Até mesmo a forma como o Goku se transformou. Sabe, realmente foi algo que pegou a gente de surpresa. Como, né, o velho Kaioshin teve que puxar a cauda dele. E ele teve, né, ele substituiu a Terra pela Lua. Cara, velho. Foi um negócio muito bem elaborado para o Goku chegar na fase 4. Eu sei que lá no Dragon Ball Daima, realmente, o Goku também teve uma fase bacana. Ok? A gente viu ali todo mundo evoluindo, a gente viu o Vegeta alcançando o Super Saiyajin 3, que por sinal tava demorando, né? Já era para ter aparecido, mas por alguma razão veio aparecer agora. Tá? Então, voltando com relação à decisão do tio Akira em encerrar Dragon Ball após a saga Cell, eu tenho dois pontos de vista. Para mim, o tio Akira já estava saturado. Ele já estava saturado, ele já não queria mais se envolver com as histórias de Dragon Ball. Apesar da sua saúde debilitada, tá? Porque por incrível que pareça, o tio Akira, ele trabalhava ainda doente, tá? Em algumas ocasiões. Mas eu acredito que ele já estava saturado com relação às histórias de Dragon Ball. Para ele, não tinha mais o que fazer. Não tinha. E aí, por se tratar de uma marca, por Dragon Ball se tratar de uma marca, é claro que houve aquela pressão em cima do criador. Para poder continuar o legado de Dragon Ball, para poder gerar, né? Gerar capital, gerar renda, gerar cash, ok? Iene. Então... ali, é claro que os coprodutores, né, o marketing, todo mundo caiu em cima para não parar, né, para continuar produzindo o Dragon Ball. E o segundo fator aqui, além da saturação, é que não tinha mais histórias, por assim dizer. História eu acredito que poderia sim ter. Sempre tem história, mas eu acho que o tio Akira tinha medo. Ele tinha medo de estragar aquilo que já foi bom. É na minha opinião, tá? É a minha opinião. Então, assim, eu concordo plenamente se ele pensasse dessa forma. Por que eu vou continuar algo que lá na frente eu posso estragar? Lá na frente eu posso destruir tudo que eu já criei. Realmente um legado que fez história e de repente acabar. A gente já teve muitos animes aí que começaram de uma forma e terminaram de maneira trágica. Um exemplo que eu posso dar aqui é o próprio Sete Pecados Capitais. Cara... veio na cabeça aqui, Sete Pecados Capitais, porque quando eles começaram, cara, a editora mandou muito bem nos gráficos, no design, sabe? Em todo o contexto, em toda a criação dos personagens e na própria narrativa da história dos Sete Pecados. E aí, após, né, o hype dos Sete Pecados, trocaram, né, de estúdio e fizeram aquela bagunça que fizeram, que realmente decepcionou a todos. E todo mundo ficou, cara... como assim? E aí voltaram para o estúdio antigo para poder, né, se redimirem. Porque eles estragaram algo que começou bem e terminou muito mal por pouco.
Mas a gente, né, depois do que aconteceu, todo mundo ficou com o pé atrás. Mas aí, como eu falei, se redimiram, voltaram atrás e trouxeram qualidade, mantiveram a qualidade. Então, na minha opinião, o tio Akira tinha medo de estragar aquilo que é bom. Aquilo que foi criado com carinho, que foi criado com amor e que de fato ele estava na linha de frente e ele gostaria de terminar aquilo ali, sabe? Terminar com chave de ouro. Era o que ele queria. No meu ponto de vista, são esses dois. Se vocês acreditam que de fato o tio Akira tinha outros pensamentos, além desses que eu acabei de falar aqui, comentem que vai ser muito importante, tá? Apesar de Dragon Ball ser essa marca gigantesca, mundialmente conhecida e um anime de muito sucesso, cara, realmente é um fator surpresa, né? Quem diria que Dragon Ball iria terminar a saga Cell? E claro, graças a Deus, graças ao próprio tio Akira, graças a Deus que Deus deu a oportunidade do criador terminar a sua obra Daima. Que mesmo ele estando na linha de frente, ainda foi um divisor de água. Porque Dragon Ball Daima não foi muito bem aceito. Não teve uma recepção tão positiva. Mas, se tratando de Dragon Ball, a gente vai lá, aposta as nossas fichas, a gente acredita que vai dar bom e claro, a gente assistiu. É claro, dá pra assistir, é bacana. Eu particularmente falando, eu dou minha nota com relação ao Dragon Ball Daima, eu não dou 10, tá? Eu não dou 10, mas eu dou um 8, um 8 ali. Por muitos quesitos, por muito requisito, tá? E isso é tema para outro vídeo. Mas com relação à decisão do tio Akira terminar o Dragon Ball na saga Cell, realmente a gente foi pego de surpresa. O que será que o tio Akira pensava? Será que ele estava saturado? Será que ele não queria estragar a sua obra? Ou existe algum outro motivo? Se vocês têm esse conhecimento, se vocês já sabiam disso, compartilhem com a gente que a gente vai adorar saber. E claro, a gente vai trazer, né, esse assunto em um outro vídeo, tá? A gente vai entrar mais a fundo com relação a isso. E vocês estão curtindo Dragon Ball Daima? Vocês estão apreciando aí tudo o que está acontecendo? Se vocês também estão curtindo, também comentem, que é muito importante para a gente ter essa informação. E claro, a gente vai sim gerar conteúdo e a gente vai expressar aqui para vocês aí tudo que vocês comentarem. Beleza? Então mais um vídeo entregue, não saia sem se inscrever, que é muito importante. Estamos chegando a 1000 inscritos, vem com a gente, cara. Estamos quase lá, quase lá. E a gente vai fazer um vídeo especial junto com vocês. Beleza? Dito isso, meu muito obrigado, fique com Deus.